Iremos agora apresentar o nosso plano de rigging da disciplina de transportadores industriais. O grupo é composto por Alice Nogueira, Danley, Francisco Rodrigues, Maurício, Maxwell, que no caso sou eu, e Cessuave. A estrutura de apresentação do nosso plano de rigging ficou a seguinte. Primeiramente, iremos falar sobre o local de movimentação de carga, sobre a carga, trajeto do transporte, limitações de operação e obstáculos, análise e seleção dos componentes, simulação, distribuição dos profissionais para o içamento, cuidados com a rede elétrica, hidráulica e árvores, as condições de segurança e, por fim, a conclusão. Primeiramente, o nosso plano de rigging em questão tomou como base uma situação real da construção do prédio de engenharias localizado na UFESA, na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. O plano, ele contém o planejamento completo de içamento e movimentação de vigas de concreto para a construção da laje superior do prédio. A imagem do slide em questão mostra a fase de construção do prédio juntamente com o canteiro de obras. Para a elaboração da planta de construção, foram tomadas como base imagens de satélite via Google Maps, em função da falta de acesso a detalhamentos do projeto, como dimensões das estruturas e do canteiro de obras. A imagem em questão do slide, ele mostra uma planta de construção com dimensões aproximadas. Ou seja, como a gente não teve contato com o projeto para saber as dimensões reais, a gente fez uma aproximação via Google Maps. Além dessas dimensões, a gente também aproximou a altura do prédio para 15 metros. A figura, ela mostra a viga de concreto que foi utilizada para o nosso plano de rigging. A viga de concreto, no caso, é para a construção da laje superior do prédio. E o modelo da figura mostra dimensões. Mostra a viga com dimensões em milímetros. As vigas, elas serão compradas na Mossoró pré-moldados, levando em conta o transporte devido à proximidade em relação ao UFESA. Então, traçou-se uma rota saindo da loja até o local de construção do prédio de engenharias na UFESA, totalizando uma distância de 3 km e 300 metros e duração de percurso de aproximadamente 11 minutos. A imagem ao lado, ela mostra o trajeto com a imagem ilustrada de todo o trajeto. As limitações de operação e obstáculos. As operações elas serão realizadas no período diurno, devido a uma melhor visibilidade durante o trabalho para evitar que acidentes aconteçam e, consequentemente, garantir uma maior segurança para os profissionais envolvidos. O período de trabalho será de 8 horas por dia durante 5 dias por semana, com pausa para o horário de almoço. Foi considerado a presença de uma rede elétrica nas proximidades do local de trabalho, como mostra a imagem. Foram calculadas as distâncias da mesma para o local de içamento da carga, assim como o raio de ação do guindaste para garantir que o mesmo não entrasse em contato com a rede elétrica. Feito isso, foi concluído que a distância da rede elétrica não oferecia risco para a operação do guindaste, não necessitando a retirada ou desligamento desta para a execução do serviço. Portanto, foi assegurada a segurança dos trabalhadores em relação a descargas elétricas provenientes de fiações de postes. Bem, dando continuidade no trabalho, falando agora sobre análise e seleção dos componentes, temos alguns pontos a ser falados. O primeiro ponto seria a análise do solo. O solo é de bastante importância ser feita análise, pois é nele onde é feito o patolamento, e o patolamento tem que ser de forma feita segura, pois um solo que não suporte seus esforços e que contenha rede hidráulica ou gasosa por baixo, pode vir a danificar ou também interferir na estabilidade do guindaste. Falando agora um pouco sobre o içamento da carga, como é visto na imagem,
A nossa viga ela tem 7 metros e para o içamento foi visto que a viga, ela seu centroide e seu ponto de massa, ele se encontra no centro da viga. Então, para o içamento será utilizado duas slingas, onde será uma amarrada a 1,5 m do centroide, né, e centro de massa, dividindo assim os esforços e utilizando a angulação de 60 graus entre as slingas. Falando agora sobre o posicionamento do guindaste, o guindaste ele terá um raio de atuação de 10 metros, ele será posicionado a mais ou menos 5 metros de distância do prédio, fazendo que com o seu raio máximo ele tenha o ponto de içamento e o ponto de ancoramento da viga no centro do local onde a viga vai ser instalada. Para o içamento de carga, optou-se usar pelo modelo ZMC75 da marca Zunlaya. Esse guindaste possui capacidade de içar 75 toneladas a uma altura máxima de 44,2 metros. E com o uso de DIB, essa altura sobe para 60,2 metros. E com um diagrama, a gente pode chegar a alguns dados. O comprimento da lança seria 19,6 metros, levando em consideração a altura de 15 metros para o içamento da carga, e um raio de operação de 10 metros. Isso com uma inclinação de 50 graus. Então, pela tabela, a gente consegue notar para um raio de operação de 10 metros e um comprimento de lança de 19,6, o guindaste consegue elevar 14.700 kg, sendo que a nossa carga só possui 4.370 kg, e o que daria pouco menos de 30% da carga máxima que ela conseguiria levar. Para a seleção dos cabos de aço e demais acessórios, notou-se sempre a utilização da NBR 13541, além de levar em consideração também o ângulo de inclinação dos cabos de 60 graus. Após os cálculos, a gente chegou à conclusão que a força máxima de tração nas linhas de aço seria de 46 kN. Então foi selecionado cabos de aço de 1/3/4, linhas de aço também 1/3/4 de comprimento 2,8 metros, para ter justamente a angulação ideal de 60 graus que a gente planejava. Os ganchos, a gente adotou os ganchos 169, 156, 150 de 16 toneladas de carga máxima, e as manilhas de referência 123, 120 FD, sendo elas parafusadas. O que daria a todos os componentes e acessórios um superdimensionamento de pelo menos 3 vezes ou mais. Continuando com a nossa apresentação, temos a etapa de simulação. Com o objetivo de tornar o planejamento da operação de içamento da viga ainda mais confiável, fez-se a modelagem 3D da carga no software de modelagem computacional SolidWorks, sendo possível, assim, determinar sua massa, seu centro de gravidade, assim como as demais propriedades, para que posteriormente fosse possível realizar a simulação do comportamento da viga sob a atuação das cargas durante a operação de içamento. A figura mostrada no slide, ela mostra a representação das malhas que foi aplicada, assim como a atuação da gravidade e as restrições. O material simulado foi o concreto. As propriedades dele foram retiradas do livro Resistência dos Materiais de Hibbeler, e são as seguintes: o coeficiente de Poisson 0,15, módulo elástico 30 GPa, tensão de escoamento 12 MPa.
Uma vez que o elemento foi definido e a malha foi criada, assim como simulou-se a aplicação da força da gravidade, realizou-se a simulação e obtivemos os seguintes resultados. A tensão máxima atingida foi de 1,18 MPa, o que corresponde a apenas 9,8% da tensão de escoamento da viga. Desta forma, conclui-se que a integridade da carga durante a operação de içamento será totalmente garantida, uma vez que a carga máxima atingida está bem abaixo da carga do limite de escoamento da peça. Distribuição dos profissionais para o içamento. Eu listei aqui 5 atribuições que é de suma importância para o bom andamento de toda a operação. O rigger, o supervisor de rigger, homem de campo ou amarrador, rigger sinaleiro e o operador de guindaste, ou mais conhecido como guindasteiro. Vou falar aqui um pouco sobre as atribuições de cada um. Quem é o rigger? É o profissional habilitado e capacitado, responsável pela elaboração do plano de rigger. É atribuição do rigger definir, dimensionar e detalhar a amarração da carga, determinar o peso e o centro de gravidade da carga, especificar ou projetar os balancins e dispositivos especiais, garantir a integridade da carga, escolher o guindaste mais adequado para o içamento ou verificar o guindaste sugerido pelo contratante. Supervisor de rigger. Profissional capacitado, responsável pela supervisão da execução no campo das operações de içamento conforme o plano de rigger. Plano de rigging, corrigindo. Homem de campo ou amarrador. Profissional capacitado que executará as operações que permitirão o içamento, tais como auxílio na preparação do guindaste, amarração e desamarração da carga e auxílio ao supervisor. O quarto, o rigger sinaleiro. Esse aqui que eu mencionei nesta imagem ao lado. Ele está acima da laje e mais afastado do raio de operação do guindaste. Quem é o rigger sinaleiro? Responsável por autorizar e comandar o içamento das cargas, orientando o operador do guindaste quando este não puder observar a carga ou gancho em todos os movimentos necessários à movimentação da carga. Será identificado com colete fluorescente. O sinaleiro se posicionará acima da laje, local onde realizará toda a comunicação, pois estará em uma posição apropriada para a visualização da carga içada e do operador do guindaste. Toda a comunicação com o operador será feita através de rádio, a curta distância e através de sinais. Uma observação importante a ser feita é que o sinaleiro deve parar a operação imediatamente caso o operador não esteja vendo sua localização. E por fim, eu gostaria de comentar agora sobre o operador de guindaste, ou, como é mais conhecido, o guindasteiro, né? Quais são as suas atribuições? Ele é o profissional capacitado, responsável por condução do guindaste ao local da operação, configuração do guindaste para o içamento e operação conforme o plano de rigging e orientações do supervisor de rigging e sinaleiro. E para terminar, durante o procedimento de içamento, todos os profissionais envolvidos deverão estar cientes de todos os requisitos de segurança já abordados no plano, para que nenhum acidente ou qualquer tipo de contratempo possa ocorrer. Porém, serão utilizados sinais sonoros para chamar a atenção das pessoas envolvidas na área de trabalho, além de informar a situação de perigo para que as pessoas no entorno... Bom, pessoal, após passar por todas essas etapas anteriores, é necessário analisar se existe alguma rede elétrica que possa impedir ou dificultar ou causar algum perigo para os operadores do guindaste. Se existir uma rede elétrica, é necessário que essa rede elétrica ela seja toda desenergizada, desligada no caso, para que não aconteça nenhum acidente, nem que venha prejudicar de alguma forma os operadores, né? Se não tiver como ser desligada essa rede elétrica, é necessário que seja determinada uma distância entre o guindaste e a rede elétrica. A operação só poderá ser iniciada se tiver certeza que a rede elétrica foi desenergizada.
para não ter perigo, nem causar nenhum dano a nenhum deles, né? A presença de árvores e redes elétricas também deve ser considerada no planejamento do projeto, já que se houver a presença das mesmas, pode ser que dificulte algum processo na hora do içamento das cargas. E, se caso atrapalhar, é necessário que seja removida tanto as árvores, como é necessário também analisar a rede hidráulica para não que venha danificar. Condições de segurança. Antes de iniciar a operação, deve ser realizado testes e inspecionar todos os elementos do guindaste, elementos internos e externos. Ou seja, esses elementos internos são os elementos lá, chaves, os interruptores, né? Os elementos externos pode ser, né, na estrutura, olhar se está faltando algum parafuso, né? Verificação dos ganchos, cabo, slinga, de modo a identificar algum tipo de avaria. Ou seja, se tiver alguma rachadura, se os cabos tiver algum fio solto, tem que ser imediatamente substituído. Deve ser tomado também algumas medidas para evitar o tombamento. E alguns fatores devem ser levados em consideração, que podem influenciar a estabilidade do guindaste. Esses fatores que influenciam a estabilidade do guindaste. Pode ser o terreno, pode ser o ângulo da lança, a carga suportada no guindaste. Após a realização desses testes e analisar e verificar todos os equipamentos, aí sim pode-se começar o planejamento do içamento de cargas.